está começando o Unifor Notícias, sejam todos muito bem-vindos. Nessa edição nós vamos falar sobre a luta dos indígenas contra o Covid-19. E tem a volta do Boletim Esportivo. Além dos nossos quadros, Claquete, Campus em Foco, Saúde em Casa e muito mais. Tudo isso agora no Unifor Notícias. E a Covid-19 já se espalhou entre os indígenas do nosso país. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, essa doença já ameaça inclusive aldeias isoladas. É isso mesmo. O assunto vem preocupando as tribos do Ceará. E o nosso repórter Disseu Pontes traz mais informações da luta dos indígenas contra o coronavírus. E ele conversou com os indígenas da tribo Tremembé de Itapipoca. Confira. O primeiro caso de Covid-19 entre indígenas aconteceu no dia 1º de abril, em Santo Antônio do Içá, oeste do estado do Amazonas, a 880 quilômetros de Manaus. Foi uma indígena de 20 anos da etnia Cocama. Diferentes estudos apontam que os povos indígenas são mais vulneráveis ao vírus em função de condições sociais, econômicas e de saúde piores do que a dos não indígenas. O povo Tremembé da Barra do Mundaú, em Itapipoca, no Ceará, não baixou a guarda para o vírus. Foi criada uma barreira sanitária para impedir a entrada dos visitantes e conscientizar sobre os riscos da doença na aldeia. Essa barreira ela está com o intuito de prevenir ao Covid-19 dentro do território. Nessa barreira, né, ela traz a questão da conscientização do uso de máscara, né, a utilização do álcool gel, né, evitar aglomeração dentro do território. Então a gente está fazendo toda essa barreira com esse intuito de que esse Covid não se multiplique. Ao todo, são 150 famílias, entre indígenas e não indígenas, que vivem na aldeia. 8 índios testaram positivo para a Covid-19. Para tentar barrar o vírus, os índios se revezam na barreira sanitária, que funciona 24 horas por dia. Para combater a Covid-19 através da conscientização das pessoas que aqui entram para dentro do aldeamento, para utilizar as máscaras, álcool gel. Então a gente está nesse combate desse vírus aqui dentro do nosso território. Nós estamos aqui na barreira sanitária, aqui é a minha turma, desde o dia 1º de maio que a gente está aqui. Durante o dia, as mulheres que ficam aqui o dia todo, de 6 às 6 da tarde, 6 da manhã às 6 da tarde, e durante a noite são os homens. Nós ficamos aqui até às 6 da manhã. Esse ano, por conta da pandemia, os índios lamentam por não poderem comemorar seus rituais e festas tradicionais. Nesse mês de julho, a gente tem a festa da farinhada, onde a gente traz a cultura alimentar para dentro das nossas aldeias, a gente comemorar, celebrar, e a gente está sendo prejudicado porque a festa não acontece, né? É uma festa popular, é uma festa onde traz uma renda familiar para as pessoas, para as famílias indígenas, que vêm pessoas de fora, pessoas comprar artesanato, pessoas, né, visitar nosso território. De acordo com a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, dos pouco mais de 760 mil índios que existem no Brasil, 130 povos de diferentes etnias já foram afetadas pelo novo coronavírus. 202 óbitos foram confirmados em todo o Brasil. Mas, segundo a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o número de óbitos são superiores aos notificados pela CESAI, podendo chegar a 493 óbitos. O Instituto Socioambiental lançou a plataforma de monitoramento Covid-19 e os povos indígenas. Na página é possível acompanhar a evolução do novo coronavírus entre as populações indígenas de todo o Brasil. São disponibilizadas informações como localização das terras, número de infectados e óbitos causados pelo vírus. O poder público, né, apesar de uma doença dessa, a gente gostaria de que ele tivesse um olhar mais específico, principalmente para as causas indígenas, né, que deixa a desejar nesse exato momento. Não vai se abater, a gente está sempre mantendo a resistência, buscando cada vez mais,
se fortalecer, principalmente nesse momento de pandemia, para que a gente possa estar garantido a existência do nosso território. E agora vamos falar de bichos. Eu sei, Henrique, que na sua casa tem vários bichinhos. E aqui em casa a gente tem a Olivia. E durante essa quarentena a gente ficou muito próxima, né? E eu fico me perguntando como é que vai ser quando acabar o isolamento social, se ela vai sentir falta da gente ou não. É isso mesmo, Alice. E o quadro Saúde em Casa vai trazer o tema como os pets vão ficar quando a quarentena acabar. Então você que tem animalzinho, tem um gatinho, tem um cachorro, você não pode perder. Confira. Oi pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar o que vai acontecer com nossos pets quando a quarentena acabar. E aí, você já parou para pensar? A rotina imposta pelo isolamento social colocou os humanos e os pets mais juntos dentro de casa, forçando um relacionamento mais estreito. A Winnie Moraes nos contou um pouco sobre sua relação. Oi, eu sou Winnie Moraes e eu tenho 3 pets, né? Sou mãe de pet. Essa aqui é a Lily. Então, com a pandemia, né? Devido à pandemia, muita coisa mudou, não só pra gente, mas pra eles também, né? A rotina, o ambiente mudou. Por exemplo, antes eles passeavam diariamente e a gente precisou dar uma pausa. Levava muito eles à praia também, levava pra casa de familiares, de amigos, até pro shopping eu levava. E aí tiveram que ficar todo o tempo em casa. O lado bom é que eu também, 24 horas em casa com eles, fiquei mais próxima, eles ficaram mais grudados comigo. Porém, eu não sei como é que vai ser isso pós-pandemia, agora nesse momento de retomada, de volta à rotina, né? Acredito que eles vão sentir um pouquinho, porque eu vou começar a sair de casa, eles vão começar a ficar mais sozinhos. E aí eu não sei como é que eles vão se comportar. Mas afinal, esse excesso de vínculo pode ser prejudicial aos animais depois da quarentena? A veterinária Maiara Damasceno tem a resposta. Realmente vai ser um período difícil de readaptação, né, pós-quarentena. A gente não tem como exigir que de uma hora para outra os nossos pets estejam felizes com a situação de estarem sem os donos depois de tanto tempo juntos, 24 horas por dia, certo? Então vai ser um período de readaptação, um período difícil, um período que os tutores têm que ter paciência com eles. Eu indico enriquecedores ambientais. O que é isso? Existem brinquedos que fazem com que o tempo ocioso seja utilizado de forma adequada. Por exemplo, existem brinquedos que você consegue colocar petisco dentro ou até mesmo a raçãozinha e eles passam esse tempo sozinho, mas entretidos com aquela brincadeira, tentando conseguir a ração, tentando conseguir o petisco, e isso vai passando o tempo de modo que eles nem percebam que estão sozinhos, né? Então esse é um dos meios que nós temos para distraí-los pelo período que vão voltar a ficar sozinhos. E assim, existem casos que realmente vão ter que ser vistos com maior atenção. Tem pet que vai dar mais trabalho, vai latir. Alguns deles até acabam tentando chamar a atenção. De qual forma, doutora? Qual o sinal que eu percebo que meu pet está querendo chamar a atenção porque eu estou fora de casa? Fazer xixi no lugar errado, destruir algum móvel da casa, destruir alguma coisa, um fio, enfim. São meios de chamar atenção e eles querem essa atenção, eles demonstram essa ansiedade, demonstram esse estresse dessa forma. Então, assim, existem pets que vão dar mais trabalho nesse sentido. E esse foi mais um Saúde em Casa. Até a próxima! E para você que está se perguntando quais serão as medidas de proteção a serem tomadas no retorno das atividades e também das aulas no campus da Universidade de Fortaleza, a Gabriela Paiva traz essas informações. É isso mesmo, Alice. Voltar à rotina requer ter muitos cuidados. Então, por isso, a Universidade de Fortaleza desenvolveu um protocolo de biossegurança. Confira.
O retorno gradual das atividades presenciais no campus da Universidade de Fortaleza requer muito cuidado e atenção. Colocando a saúde da comunidade acadêmica em primeiro lugar, a instituição elaborou um protocolo de biossegurança seguindo as normas de distanciamento social, proteção individual e higiene do Plano Estadual de Contingência do Ceará. O Dr. Pedro Fernandes esclarece algumas medidas essenciais para a retomada das atividades. A primeira delas é a obrigatoriedade do uso de máscara. Então só saia de casa utilizando uma máscara que cubra o nariz e a boca. A entrada e a permanência no campus da Universidade de Fortaleza só vai ser permitida para quem estiver utilizando a máscara. Outra coisa importante é que nos acessos ao campus a gente está verificando a temperatura de todo mundo que entra, funcionário, professor, aluno. Então é importante essa medição de temperatura para garantir que ninguém entre com febre aqui, por exemplo. Isso é uma das medidas para que a gente evite a presença de casos suspeitos na Unifor, mas a gente precisa da colaboração de todo mundo. Então, quem estiver se sentindo com moleza, dor no corpo, febre, dor na garganta, nariz entupido, escorrendo, não pode vir para a atividade presencial sem passar antes por uma avaliação médica. Então não venha para a universidade se você se enquadra como um caso suspeito, ou se alguém em sua casa se enquadra como um caso suspeito, para proteger os seus colegas. É muito importante que nessa situação, se você for funcionário, informe ao seu gestor, se você for aluno, informe a coordenação do curso de que você está se enquadrando como um caso suspeito e por esse motivo não está vindo para a atividade presencial. Vocês, assim que chegarem na universidade, vão notar a sinalização demarcando o isolamento social, a garantia dos espaços seguros. Na entrada da universidade é importante que você lave as mãos com água e sabão. Vocês vão reparar também que a gente tem vários dispensas de álcool gel a 70% em entradas de laboratório, junto de ponto de controle de acesso, para que seja possível a higienização da mão com álcool gel antes e depois desses acessos. Se você toca maçaneta, botão de elevador, corrimão, qualquer superfície potencialmente contaminada, é importante que você higienize as mãos com álcool 70 ou faça a lavagem das mãos com água e sabonete antes de tocar o nariz e a boca para evitar que você se contamine. É muito importante que você siga todas essas medidas, respeite essas orientações, respeite o isolamento social, as demarcações que estão sendo feitas, a alimentação nos locais somente adequados e sinalizados, para que a gente possa garantir um campo saudável e um retorno seguro para todos vocês. Precisamos seguir as medidas de segurança para impedir a existência do vírus, pois a luta contra a Covid-19 continua e só será vencida com a conscientização e união de todos. E está acontecendo de maneira virtual o 22º Festival Eleazar de Carvalho, que vai até o dia 26 de julho. A transmissão de aulas e concertos está sendo feita aqui pela TV Unifor. Para saber mais sobre a programação, visite o site da Universidade de Fortaleza. Filmes, músicas, séries, além de outras coisas. Isso foi o passatempo de muitas pessoas durante o isolamento social e ainda está sendo. E a nossa querida Laura Teles vai trazer um dos livros que ela mais gostou de ler durante a quarentena. Exatamente, Henrique. E nesse quadro que a gente adora, que é o daqui de casa, a Laura, nossa querida Laura, vai contar pra gente qual é o livro que ela andou relendo nesse isolamento social. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Daqui de Casa. Hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu estava relendo esses dias e que vários pontos me chamaram a atenção. Vou discutir aqui com vocês. É um assunto de história, é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de ler e estudar sobre esse período. Eu tenho vários livros. Um é esse aqui, eu comprei na Saraiva, Dia das Mães, metade do preço. Ele é muito grande. Eu falei certo, saber sobre. E outro é esse, Filhos de Nazistas, que eu comprei também na Saraiva. Assim, eu gostei desse livro, não pelo repertório, mas pelas curiosidades que ele traz. Como o próprio título já diz, ela vai falar e chegar a entrevistar alguns filhos de soldados nazistas. Então, eles não necessariamente falam apenas dos filhos. Eles falam dos filhos, é o principal, mas eles também citam, por exemplo, os sobrinhos, netos, enfim. Uma das curiosidades mais
e que eu não sabia é que, pasmem, existe uma mulher que ela tem o Hitler como padrinho. Imagina aí, tu descobre que o teu padrinho é o Hitler. Ela, Ada Goring, com o Adolf Hitler no batismo dela. Não bastando você ter um pai que foi um soldado nazista extremamente cruel, e Hitler, né, porque é Hitler como padrinho, ela até hoje compactua com tudo que o nazismo prega e tudo que o pai e o Hitler fizeram na época do nazismo. O que é um pouco... né? E numa entrevista, na verdade não foi numa entrevista, foi numa tentativa de entrevista para o jornal Le Monde, ela começou falando que não dava entrevistas, e ela realmente não dá entrevistas. Mas ela falou o seguinte: nunca tive problemas com o meu sobrenome. Pelo contrário, é um orgulho. Meu pai continua sendo popular na Alemanha. A mídia não gosta de dizer isso, mas ela não reflete a opinião popular. Por último, ela disse: para concluir, só uma frase, uma só. Amo muito meu pai, isso ao menos pode escrever. Resumindo, até hoje ela realmente compactuou com tudo o que aconteceu, diferentemente do Matthias Goring, que era sobrinho neto do Hermann, que era o pai da Ada Goring, que ele resolveu se tornar judeu aos 40 anos de idade. E também em uma entrevista ele disse que ele não sente culpa, mas que ele sente o impacto de tudo o que a família fez durante vários anos para várias pessoas, para vários judeus, enfim. No livro, ao longo do livro também você percebe que muitos filhos, muitas pessoas da família mudaram o nome, mudaram o sobrenome, porque não quiseram perpetuar isso, tipo, tudo que aconteceu. Mas também tem uns como a Ada, tem alguns, poucos, mas que eles continuam com o sobrenome, que eles continuam compactuando com tudo o que aconteceu, e que inclusive eles têm clubes onde eles se reúnem para discutir sobre isso, e que eles totalmente apoiam e compactuam com o nazismo, tudo que aconteceu. Isso pra mim é um grande delírio, mas existe, infelizmente. Outra curiosidade é do Josef Mengele, que, pra quem não sabe, ele foi um médico nazista, ele atuou em Auschwitz, que foi um grande campo de concentração, que inclusive é um dos mais conhecidos da época do nazismo. O que eu fiquei bastante intrigada é que eu não sabia que ele morreu aqui no Brasil e que os ossos dele estão aqui no Brasil. E que os alunos de medicina da Universidade de São Paulo, da USP, têm acesso a esses ossos para estudar. Ele viveu no Brasil por muitos anos. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre, eu descobri que numa das cartas que ele fez do diário dele, que ele escrevia quando estava aqui no Brasil, ele falou que ele odiava o Brasil e que o povo daqui eram umas espécies de macacos e de sub-raça. Ou seja, o querido estava fugindo, porque ele estava sendo procurado, ele estava fugiu aqui no Brasil, se abrigou aqui e ainda falava mal da gente. Mas enfim, recomendo que vocês leiam, é bem legal, interessante, tipo, ele traz várias curiosidades que a gente não sabe, que não aprende na aula de história. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E chegou a hora do claquete. Olha, eu tô curioso para saber quais foram os filmes que a nossa querida Gabi Paiva trouxe pra gente. Alice, você tá sabendo de alguma coisa? Henrique, o que eu posso adiantar é que os filmes de hoje são aqueles que são baseados em fatos reais. Ou seja, já estou doida para saber quais são, que é para colocar na minha lista e assistir logo. Vamos conferir? Oi, pessoal! Vocês costumam ver por aqui obras com muita ação, aventura, ficção científica, mas hoje eu trouxe 3 filmes baseados em fatos reais, que ocorreram entre a década de 60 e 80. As histórias são tão impactantes que é difícil acreditar que elas realmente aconteceram. A primeira indicação é a produção brasileira Elis. O longa Elis, que mistura drama e muita música boa, foi lançado em 2016 e retrata a trajetória de Elis Regina, considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Elis saiu do Rio Grande do Sul, onde nasceu, e foi até o Rio de Janeiro em busca de realizar seu sonho de se tornar uma grande artista.
Com uma voz forte e com presença de palco marcante, Elisa alcança a ascensão na música e logo fica conhecida no Brasil e no exterior. Contudo, a vida da intérprete é marcada por momentos de altos e baixos, ao mesmo tempo em que se choca com a ditadura militar. Olha isso, com Elisa está nascendo uma tal de MPB, Música Popular Brasileira. MPB, parece nome de partido político. Essa mulher, ela é única, ela canta muito. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, upa, neguinho começou. Você já viu o disco voador, Você é maluca? Upa pra lá e pra cá. O segundo filme é sobre um assassino que ficou muito conhecido nos anos 70 lá nos Estados Unidos. Confere aí a segunda dica. Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, produção lançada em 2019, conta a história do famoso serial killer responsável pela morte de diversas mulheres em 7 estados norte-americanos nos anos 70. A mãe solo, Liz, se apaixona perdidamente por Ted e durante muito tempo se recusa a acreditar que ele é culpado pelos sequestros e crimes horríveis cometidos contra jovens. Conhecido pela fama de sedutor e por ter feito parte da própria defesa nos tribunais, Ted Bundy conseguiu conquistar muitas fãs que passaram a acreditar na sua inocência. Mas de inocente ele não tinha nada. This case is about catching a monster. Ladies and gentlemen, I am that innocent suspect. You are skating on thin ice, partner. The media has convicted Ted before he's had his day in court. I'm gagged, and you're not. I wonder whether he did it or not. I'm more popular than Disney World. Agora vamos entrar no mundo da física. A terceira indicação é o longa A Teoria de Tudo. Confere aí. Lançado em 2014, o filme britânico A Teoria de Tudo conta a história de Stephen Hawking, responsável por fazer descobertas muito importantes para o mundo da ciência. O longa retrata também o romance do físico com Jane White, que teve início ainda durante a faculdade. Mas o que parecia ser uma história de amor misturada com o universo científico tem uma reviravolta surpreendente. Aos 21 anos, Hawking descobre uma doença motora degenerativa que o leva à perda permanente dos movimentos musculares. Mas isso não o impede de se tornar um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. There is hope. Thank you. Sorry, did you say something? E esse foi o claquete dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Henrique, eu não sei você, mas eu tô com muita saudade do campus da Unifor e é com essa declaração à Universidade de Fortaleza que eu chamo o Campus em Foco. Fala galera, bem-vindos a mais um Campus em Foco, tudo bem com vocês? A gente começa hoje nosso quadro falando um pouco sobre as matrículas do semestre 2020.2, que vai se iniciar neste sábado, 18 de julho, e vai se estender até o dia 29 de agosto. Esse período de inscrição vai ser destinado exclusivamente para os alunos veteranos dos cursos, que poderão fazer sua matrícula, efetuar sua matrícula diretamente do app da Unifor, o Unifor Online. E pela primeira vez em sua história, a cerimônia de colação de grau da Unifor será feita 100% de forma virtual. A edição de 2020.1 do evento, que foi afetada pelo coronavírus, terá sua transmissão virtual feita pela TV Unifor e também terá cobertura feita pelas redes sociais da Unifor. O evento, a cerimônia, ocorre no dia 24 de julho. Outro evento que acontece de forma 100% virtual é a 16ª edição do Fórum de Defesas do TCC do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifor.
A transmissão desse evento, desse Fórum de Defesa, acontece via Hangout Meet nos dias 14 e 15 de julho. E esse foi mais um Campus em Foco. Para mais informações, é só entrar em nosso site www.unifor.br. Até mais! E para encerrar bem o Unifor Notícias, eu vou chamar um quadro que eu sei que tinha muita gente que estava com saudade, é o Boletim Esportivo. E quem traz as informações do mundo do esporte é a Giovana Borges. Seja muito bem-vinda, viu, Giovana? Bom, o boletim esportivo de hoje vai falar do Clássico Rei que ocorreu na última quarta-feira na Arena Castelão, com vitória do Fortaleza sobre o seu maior rival, a equipe do Ceará. No primeiro Clássico Rei após a parada por conta do coronavírus, o segundo do ano, tivemos um cenário diferente. Portões fechados, jogo sem torcida e medidas preventivas tomadas pelos clubes. Dentro de campo, o jogo começou estudado, talvez por um reflexo da falta de torcedores na arquibancada. O Ceará até chegou a criar a primeira oportunidade, numa cabeçada do zagueiro Thiago, mas a partir dos 15 minutos, a equipe tricolor começou a dominar as ações da partida. Até que aos 31 minutos, após escanteio cobrado por Juninho, Tinga raspou para a pequena área e o Wellington Paulista completou 1-0. O Vozão até chegou a empatar a partida aos 35 minutos, mas o assistente marcou o impedimento do volante Charles. Já no segundo tempo, o Fortaleza voltou ainda mais ligado e aos 6 minutos, em nova cobrança de escanteio, Yuri César acertou um belo chute, marcando o segundo do Leão na partida. Após o gol, o tricolor passou a esperar mais, enquanto o Ceará não conseguiu ser incisivo. Apenas aos 48 da segunda etapa, o Vozão marcou com Bergson após cruzamento de Rick, dando números finais ao Clássico Rei. O Fortaleza encerrou a segunda fase do cearense na liderança, com 18 pontos. Já o Ceará ficou na segunda colocação com 14 pontos. Ambos jogam as semifinais nesse fim de semana. Você pôde conferir na matéria, as semifinais do Campeonato Cearense de 2020 acontecerão neste fim de semana. E é isso, pessoal. O Boletim Esportivo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. E é isso, pessoal. Termina aqui mais uma edição do Unifor Notícias. Eu agradeço por você que nos acompanha toda sexta-feira. Um grande beijo e até breve. Pois é, pessoal. Chegou mais uma edição do Unifor Notícias. Recebam o meu abraço caloroso, fiquem com o Papai do Céu e próxima sexta nós estamos de volta com mais informações. Tchau!